espiritualidade e transtorno mental. Existe uma diferenciação da ciência quanto ao que é um transtorno e o que é relativo à espiritualidade, à mediunidade. O que diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o que diz o DSM-5, né, que fala das doenças mentais, né, dos transtornos mentais. Sobre isso, vamos falar sobre esse assunto. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar hoje sobre um assunto, né, da nossa saúde mental relacionado à espiritualidade. Quais são os limites aí do que é um transtorno mental e do que é espiritualidade e objetivamente como a ciência vê isso, como a Organização Mundial de Saúde vê isso, como a parte científica dos Estados Unidos que tem lá o manual, né, desses distúrbios, né, que é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, como ele elabora isso aí na sua Constituição. Então vejam que isso é muito importante, por quê? Porque é muito comum as pessoas chegarem no centro espírita e vice-versa, às vezes chegarem lá no psicólogo, no psiquiatra, né? Chega no centro espírita, tem um tipo de transtorno, e aí o centro espírita já diz lá, isso aí é o obsessor, né? É o espírito obsessor. Tá? Isso aí você está sendo obsidiado, e aí acontece isso, aquilo. Então por isso que você está dessa forma. E aí o centro espírita começa a tratar como espiritual algo que é um transtorno que deveria estar lá no psiquiatra, no psicólogo, no parapsicólogo, né? Sendo tratado, né, através de terapia ou até de medicamento. Então vejam que é diferente. Né? Da mesma forma, pode ocorrer que lá no psiquiatra, no psicólogo, no parapsicólogo, né, no terapeuta, de forma geral, chegue lá o paciente que tem uma questão espiritual pendente lá, né, que ele precisa resolver ou precisa compreender, tá? Mas o centro espírita poderia auxiliar, não quer dizer que dispensa a terapia. Muitas pessoas dizem assim, Anderson, você é espiritual, não precisa de um terapeuta, não. O médium precisa e deve, ele pode ir no terapeuta. Eu acho que isso auxilia muito o médium. Então ele pode sim estar na terapia e estar no centro espírita, porque as duas coisas vão auxiliar. Bom, mas para a gente aprofundar mais, eu vou ler aqui para vocês. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas Anderson, espiritualidade, esse negócio de espírito não existe porque a ciência que não sei o que, tá, mas ciência não comprova, por que está no DSM, por que está no CID, no Código Internacional de Doenças? Por que isso se prevê lá? Tá? Então, se isso está previsto, já entra na nossa realidade. Infalivelmente, não temos como mudar. Então veja que no CID, que é o Código Internacional de Doenças, da OMS, tá? Chama-se, anotem aí, eu vou colocar na tela para vocês, CID-10, item F.44.3, diz o seguinte, define estado de transe e possessão, tá? Transe e possessão. Então, o espírito tomou o corpo, como perda transitória da identidade, com manutenção de consciência e do meio ambiente, fazendo distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocados por doença. Então veja que o CID faz uma diferenciação. Existe o transe de possessão, tá? Que é a atuação dos espíritos. E diz o seguinte, que difere porque ele tem uma perda transitória de identidade com manutenção de consciência do meio ambiente. É aquele que o médium tem controle. Ele sabe que o que está ocorrendo, ele tem noção do que está ocorrendo. Ele está ali, tem uma consciência ali, uma mente ali, uma personalidade com ele. Existe uma dissociação da consciência do médium para, né, e uma entrada da consciência, de uma consciência externa. Porém, ele tem consciência disso. Isso no âmbito, quando a gente fala centro espírita, ele está lá no ambiente do centro espírita, está acontecendo isso, ele sabe que ocorre, ele provoca esse estado, ele sabe conduzir esse estado. Então se entende que isso não é uma doença.
Mas vamos falar do DSM-5 para a gente comentar mais, para a gente fundir as duas coisas. DSM-5, que como eu falei, em português é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Lá tem um capítulo de transtorno dissociativo. Muitos terapeutas que não têm crença nenhuma, nem acreditam em espiritualidade, dizem não é espírito, é transtorno dissociativo. Né? Questões diagnósticas relativas à cultura, tem no DSM. E diz o seguinte: o transtorno dissociativo de identidade, na forma de possessão, ou seja, incorporação de espírito, pode ser diferenciado de estados de possessão culturalmente aceitos, no sentido de que o primeiro é involuntário, angustiante, incontrolável e muitas vezes recorrente ou persistente. Envolve conflito entre o indivíduo e seus ambientes familiar, social ou ocupacional e manifesta-se em momentos e lugares que violam as normas da cultura e religião. Ou seja, ele está diferenciando que o transtorno dissociativo, quando ele é incontrolável, quando a pessoa não tem controle, ele torna-se um problema. Então, um problema médico, tá? Um problema de saúde. E isso no espiritismo também. Se você não tem controle da sua mediunidade fora, se ela não está sob controle, você não está saudável. Não há saúde, qualidade de vida. Então você precisa daquele controle, seja com o auxílio do profissional médico, da medicina, com o terapeuta, seja com o auxílio também do centro espírita, ou os dois juntos, né? Fazendo uma união aí de soluções. Então o DSM também difere, que se não há controle, aí não existe saúde. Se existe controle, está num ambiente que, como ele fala aqui, culturalmente é aceito, né? Então vejam que aí é outro caso. Existe a cultura, ele falou cultura, envolve religião, uma série de coisas. Então se há controle, não é transtorno. Se há controle, a manutenção da consciência, como ele diz aqui, tem noção do ambiente que se está, tá? Não é patológico, não é uma doença. Então vejam que os dois manuais mundiais que falam de transtornos mentais entendem que existe uma diferenciação quando é transtorno e quando é espiritual. Com o objetivo bem claro, que dentro do ambiente cultural, religioso que se manifesta, com controle, com consciência da pessoa, não é doença, não é transtorno. Se não há controle, ela não tem controle, não tem consciência, acontecem os episódios de incorporação alheios à vontade, pode haver o transtorno. E mesmo que, ainda assim, se caracterize, não, é um médium descontrolado, ainda assim não é saúde. Precisa ter o controle, o auxílio de terapia e o auxílio aí do centro espírita para cuidar. E nunca esqueçam que no centro espírita as pessoas não podem dar diagnóstico. As pessoas não podem dizer, isso é um transtorno ou não é um transtorno. É espiritual. O centro espírita, nenhum médium, nenhum mentor espiritual, por mais que diga que é evoluído, né, da 10ª dimensão, que é o Bezerra de Menezes, nunca, de nenhuma forma, se é verdadeiramente um mentor espiritual, ele nunca vai dizer, cancele a medicação, não tome mais esse remédio, não vá mais na sua terapia. Ele nunca vai orientar isso. É uma falta de responsabilidade do médium, do mentor, que aí não é mentor, é qualquer outro tipo de espírito, tá? Mas não é um mentor espiritual. Tá? Então, centro espírita sério não vai retirar medicação porque ele não tem competência para isso, nem vai orientar você a deixar a sua terapia porque ele não tem competência para isso. Ele vai buscar unificar as duas coisas de forma a ajudar você. Que aí, se for espiritual, vai ser tratado com o auxílio do centro espírita, o seu médico, o seu psiquiatra, psicoterapeuta, o seu psicólogo, ele vai notar a evolução e vai dar alta para você, vai tirar os remédios, vai mudar a terapia. Mas vejam que é um conjunto. É um conjunto. Então, vejam que a ciência, sim, reconhece a espiritualidade. Está ali escrito, está lá documentado, reconhece no mundo inteiro. Os médicos
que estão, digamos assim, não reconhecem, estão indo contra o próprio manual, tá? Todos os profissionais que não reconhecem estão indo contra o próprio manual, contra o Código Internacional de Doenças, contra o DSM-5, tá? Então isso nós podemos explicar para as pessoas que dessa forma, é uma realidade. Então, sem falar, meus amigos, que existem diversos estudos acadêmicos já sobre o estudo da espiritualidade. Existem estudos antigos já do efeito da fé na cura. Como a fé auxilia na cura, potencializa o efeito dos remédios, que é a crença que você vai melhorar porque você acredita que pode chegar num estado melhor, seja baseado em Deus, anjos, espíritos, não importa. Então vejam que existe muita coisa por aí já existindo, porém existe uma crença antiga, uma negação antiga, um cientificismo, como fala Charles Tart lá em o livro Fim do Materialismo, né? De não querer olhar para aquele lado. Nossa, eu não vou olhar, porque se eu olhar eu vou virar uma estátua de sal. Eu não posso olhar. Então, amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz e muito cuidado com sua saúde. Até a próxima.